Vamos falar agora de política, porque faltam apenas 9 dias para o início do recesso parlamentar, né? E muitas pautas importantes estão travadas no Congresso. A principal delas é a votação do pacote de corte de gastos para o ajuste fiscal das contas públicas. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse essa semana que o governo não tem votos suficientes para a aprovação dos projetos, por causa de alguns pontos divergentes, como, por exemplo, mudanças nas regras do reajuste do salário mínimo e também do abono salarial. Além disso, os parlamentares estariam insatisfeitos com a interferência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que liberou as emendas parlamentares, mas com algumas ressalvas para garantir a transparência da utilização do dinheiro público. E ontem, o governo editou uma portaria que facilita a liberação dessas emendas parlamentares. Vamos então até Brasília, ao vivo, para saber do Ricardo Araújo, né, se essa portaria será suficiente para que a gente possa ter o avanço das votações no Congresso Nacional, né, ou se ainda tem algo que possa atrapalhar. Qual é a situação em momento, hein, Ricardo? Boa tarde. Pois é, Petri, o governo ficou contra o muro e teve que ceder para ver o pacote fiscal das contas públicas tramitar no Congresso Nacional, o que deve acontecer daqui para frente. Uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Mercado e Companhia. Essa portaria publicada é para viabilizar o pagamento de emendas parlamentares. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal liberou o pagamento dessas emendas após 4 meses suspensas. Mas as regras impostas pelo ministro Flávio Dino desagradaram deputados e senadores e colocou o pacote fiscal, principal foco do governo nesse momento, em risco, né, de não ser aprovado pelo Congresso até a semana que vem, como desejado pelo governo. A portaria dá garantia jurídica a esses repasses das emendas, Petri. Outro assunto importante também, Ricardo, é a questão da reforma tributária, né, importante para a economia do país. Como é que está a situação nesse momento? Pois é, já no Senado as atenções hoje estão voltadas à leitura do texto da reforma tributária sob a relatoria do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, na Comissão de Constituição e Justiça. Inclusive, vale destacar que a leitura desse parecer está acontecendo neste momento, que já é considerado um avanço dessa matéria tão importante, tão esperada, né, no Congresso Nacional. Aprovada na CCJ, a proposta segue para aprovação pelo plenário do Senado e, por ter sido alterada, deve voltar à Câmara para mais uma votação. O relator incluiu armas no imposto do pecado e cashback, ou seja, o dinheiro de volta sobre as contas de telefone e internet para famílias de baixa renda. A reforma tributária estabelece regras para a cobrança de 3 impostos sobre o consumo. Prevê também isenção de imposto sobre carnes, Petri. Pois é, enquanto você falava, Ricardo, a gente colocou aqui ao vivo algumas imagens, né, da CCJ que está acontecendo lá em Brasília, exatamente em relação à reforma tributária. E um último assunto que eu queria abordar contigo, também é importante, é que parece que foi aprovado um projeto aí em Brasília que coloca novas condições de pagamento de dívidas dos estados em relação à União, com prazos maiores, juros menores. Que tamanho que é essa dívida e quais são essas condições, hein, Ricardo? Uma boa notícia para os estados devedores, né, Petri? A proposta cria o programa de pleno pagamento de dívida dos estados, o PROPAG, com juros menores e parcelamento em 30 anos. A prioridade é para os estados já devedores ou que estejam em processo de negociação das dívidas. Só para você ter uma ideia, Petri, os estados endividados somam atualmente mais de 765 bilhões de reais. Cerca de 90% dessa dívida se concentram nos estados de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. A dívida do estado gaúcho passa de 110 bilhões de reais. Os estados terão até 31 de dezembro do ano que vem para pedir adesão ao programa.
A proposta veio do Senado, ganhou um incremento na Câmara e agora vai ao Senado novamente. Petri. Sem dúvida. E é importante dizer, né, que sempre quando se fala em dívida do Rio Grande do Sul, tem que ter um asterisco aí para a gente poder sempre lembrar da tragédia que foram as enchentes de maio, que certamente comprometeram muito as contas públicas do nosso estado gaúcho. Ricardo, vamos ficar atentos, eu sei que você volta aí no Rural Notícias, né, no final da tarde aí, trazendo as atualizações dessas pautas tão importantes no Congresso. Obrigado, Ricardo, uma boa tarde, até a próxima. Até mais.